Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve, para você que nos assiste direto dos nossos canais de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Mots, a transportadora digital que simplifica e que agiliza a jornada logística por todo esse Brasil. E hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de ter aqui, a gente tem o prazer de ter aqui, ele que é CEO da Mots. Pimenta, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, uma honra, sempre nesse canal tão bacana para os profissionais de logística, clientes, parceiros de uma forma geral. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Muito legal. E hoje acho que a gente tem que fazer um salve diferente, de falar um Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to Conectando Rotas, porque é o nosso primeiro episódio internacional hoje, né, com um Impressionante, convidado muito especial. muito legal. E vai ser muito legal, cara, a gente debater as diferenças, né, do mercado americano para o mercado brasileiro, né, o que tem de legal lá que dá para trazer para cá, ou oportunidades aqui no Brasil. Então acho que vai ser muito bacana e muito legal ter ele aqui, né, com a gente convidado hoje, que é fundador, né, e CEO da LoadSmart. Felipe Capella, obrigado, né, por estar aqui junto com a gente. É um prazer ter você na mesa virtual do Conectando Rotas. Valeu, obrigado pelo convite, Dutra Pimenta, um prazer estar aqui com vocês, diretamente da cidade de Chicago, com o inverno começando a chegar, e para vocês aí o verão começando a chegar, então acho que a situação de vocês está um pouquinho melhor que a minha aqui. De Florianópolis para Chicago, né, cara? Situações um pouquinho diferentes desse clima, né, desse outubro, desse final de outubro. Muito legal, Capela. E, bom, para a gente começar o nosso episódio, é sempre legal ouvir, né, do nosso convidado, de você hoje, um pouquinho da tua trajetória, né? Então, como é que foi a tua vida profissional? O que te fez sair de Floripa e ir para Chicago? Conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua vida profissional até então. Olha, a minha trajetória é um pouco heterodoxa, eu acho. Eu, na verdade, advoguei por bastante tempo aí no Brasil, advoguei depois em Nova York, em Washington, então fiquei na advocacia durante 11 anos, mais ou menos, um pouquinho mais talvez. E em 2014 eu resolvi migrar para essa parte de empreendedorismo. O meu sócio e cofundador da empresa foi quem teve a ideia da gente atacar esse mercado. Aí, de novo, em 2014, a gente se juntou, combinou esforços e começou a trabalhar na LoadSmart em 2014. Então, a minha carreira foi em dois períodos, né? O primeiro na advocacia, focado muito em fusões e aquisições, pelo Brasil, Nova York e Washington, e depois a segunda etapa, que já fazem aí 11 anos, focado em transporte e logística. Legal. Você estudou em Stanford, em Wharton. Como é que foi essas tuas passagens? Foi depois que você entrou na LoadSmart? Foi antes? Como é que foi isso? Ah, um pouco antes, um pouco depois. Quando eu vim para os Estados Unidos, na verdade, eu vim para fazer um mestrado na parte de direito e business e administração. Então, uma parcela dos cursos foram feitas em Wharton e uma parcela dos cursos foram feitas na Law School, na Filadélfia. Então, isso foi em 2009, 2010. Então, depois disso, eu comecei a advogar em Nova York, um escritório de advocacia chamado Sullivan Cromwell, de novo focado bastante em fusões e aquisições. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar, agora relembrando, em algo relativo ao transporte, que foi a fusão da LAN com a TAM, de maneira interessante aí, já a parte de transporte cruzando aí o meu mundo pouco antes. Então, trabalhei depois no BID, em Washington, D.C., ajudando a fazer as operações de garantia soberana de empréstimos do Brasil, estados brasileiros, operação de ProDetour, ProCidades, que são financiadas pelo BID em Washington. Trabalhei bastante nesses projetos. E aí, de novo, cruzei caminho com esse meu amigo e colega e depois sócio, ele vindo do Goldman Sachs, trabalhou lá 13 anos, fez várias operações na parte de logística e transporte como banqueiro no Goldman Sachs. E a gente conversou bastante e a gente estava passando por um período similar, né? Depois de uma década nessa parte de serviços, na indústria de serviços de advocacia e finanças, no meu caso e o dele,
A gente pensou, vamos, é a hora, é agora ou nunca para a gente tentar criar algo do zero, seguir uma carreira de empreendedorismo. Então, na época, em 2014, eu tinha 34 anos, ele devia ter uns 36. Então, a gente achou que aí era o momento exato para a gente tentar algo novo. E aí, isso faz 11 anos, parece que fazem 50, mas mais ou menos isso que aconteceu. Capela, me fala uma coisa. Eu acho que é muito legal ver, inclusive, a sua transição, vamos chamar assim, né, de uma área de advocacia para uma área de logística, né? Não tão usual. E quando você olha, antes de a gente falar eventualmente de Load Smart, mercado de uma forma geral, mas quando a gente olha Brasil e Estados Unidos, olhando o mercado, o que você vê lá, primeiro, como empreendedor, grandes diferenças de falar, cara, lançar uma empresa nos Estados Unidos ou eventualmente lançar uma empresa no Brasil, né? Como os mercados eles são na sua visão. E aí talvez olhando um pouco o mercado rodoviário também, especificamente, acho que um panorama aí do que você vê de grandes diferenças assim, entre os dois países aí. Acho que a turma no final tem curiosidade para saber um pouco sobre isso, né? Sim, eu acho que na parte de empreendedorismo e criação de empresa há uma diferença substancial, eu acho, né? Primeiro, nas facilidades burocráticas, digamos assim, para começar uma empresa nos Estados Unidos versus no Brasil, né? Apesar do Brasil ter melhorado bastante, pelo que eu sei, nos últimos 10, 20 anos, hoje em dia é um pouco mais. Os sistemas são mais integrados, os sistemas são mais digitalizados, a gente consegue abrir empresa mais rápido no Brasil, mas nos Estados Unidos realmente a burocracia é perto de zero, né? Então a gente consegue começar uma empresa, não precisa fazer registro em 1 milhão de órgãos federais, estaduais, municipais. Então essa burocracia é muito mais reduzida nos Estados Unidos. Segundo, tem a própria questão tributária, né? A questão tributária no Brasil é muito complicada, inclusive as tributações de empresas que têm receita, mas geram prejuízo, né? Então, o Brasil tributa muito esse tipo de empresa. Então, o cara paga, não sei como é que está hoje, mas até recentemente pagava PIS e COFINS sobre receita, né, o próprio ISS, um monte de tributos diferentes sobre receita. E às vezes o cara está tendo, principalmente startups, né, que querem quebrar algo, quebrar uma forma de fazer negócio, geralmente são empresas que perdem dinheiro, né? Que precisam de um capital de investimento. Então, nos Estados Unidos, praticamente as empresas aqui não pagam tributo nenhum na operação, né? O que a gente paga aqui, que é relevante, seria talvez uma porcentagem sobre a folha de pagamento como imposto sobre a folha, mas um percentual relativamente baixo, e é isso, entendeu? Então, aqui o Estado não fica com uma parte de uma empresa que tem um prejuízo inicial, de uma startup que tem um prejuízo inicial. É a minha impressão que no Brasil isso não é verdade. Então, desde o começo, desde o faturamento do primeiro real, a empresa no Brasil já tem o Estado como sócio. É difícil ter o Estado como sócio nos primeiros anos de uma startup, né? E, obviamente, acesso a capital, acho que seria o terceiro ponto. Obviamente, os Estados Unidos tem um ecossistema muito desenvolvido de capital, ambos de capital de equity, né, de investimento em ações da empresa e em debt também, em questões de débito ou crédito. Então, aqui tem desde as early stages, né, que é a venture capital early stages, que apostam em empresas pré-receita, empresas só que têm uma ideia ou alguns slides. Tem muitas venture capitals que só investem nesse tipo de empresa. Depois tem os growth venture capitals, né, que investem em empresas que estão já mais estruturadas, que estão crescendo rapidamente, que já tem um faturamento substancial. Depois tem late stages, depois tem os crossover funds, que são empresas para IPO, e aí tem mais um monte de coisa no meio do caminho, né? Então, existe uma oferta muito grande de capital para tomada de risco de empreendedorismo, né? Eu acho que também no Brasil isso não é tão evoluído, digamos assim, não tem tanto capital. Especificamente, eu acho que
pela questão dos juros brasileiros serem realmente muito alta, né? O capital de risco fica... o cálculo fica muito complicado. Quando o cara tem 15% de retorno sem sair da cama de manhã cedo, para investir numa startup, a necessidade de retorno do capital que esse cara vai querer é muito, muito alta. Então, não é toda empresa que consegue oferecer um retorno potencial, mesmo com certo risco, que remunere esse tipo de capital, sendo que retorno necessário para valer a pena bater a Selic ou bater o CDI, para que essa conta vale a pena, né? Aqui os títulos da dívida pública estão hoje em, sei lá, 4,25. Então, o que é considerado muito alto, né, em níveis históricos, especificamente nos últimos 20 anos. Então, os juros são muito mais baixos aqui. O cara não está querendo, não precisa que o custo de capital seja pago de maneira tão alta como no Brasil é preciso. Então, acho que esses três fatores fazem o empreendedorismo nos Estados Unidos ser mais dinâmico e até mais fácil, em certa maneira, né? Se a gente quiser conversar um pouquinho sobre a parte de transporte, a gente tem muita diferença, eu acho, também no Brasil, nos Estados Unidos. Aqui a gente pode abrir um pouco mais, né, para a gente ter uma conversa, porque vocês estão muito mais próximos do mercado brasileiro do que eu estou aqui, né? Mas eu acredito que uma das grandes diferenças que o Brasil tem com os Estados Unidos, especificamente, que não só o Brasil, aliás, Índia e China também, é a composição da parte da oferta de transporte, né? Que a oferta de transporte nos Estados Unidos é uma oferta muito mais consolidada em fleets, né? Em empresas de transporte que tem um certo número de caminhões, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 1000, né? No Brasil, como na Índia, como um pouco na China, apesar da China ser um pouco diferente, uma grande parte da oferta de transporte são os que a gente considera aqui os owner-operators. Acho que no México o pessoal fala hombre camión, né, que é o cara que é o autônomo, né? O cara que tem o seu próprio caminhão, dirige o seu próprio caminhão e ele tem a tomada de decisão de qual frete que ele vai levar, para onde, quando, quanto que ele vai cobrar por isso, né? Então, aqui nos Estados Unidos, eu diria que representa, se a gente vê o total de caminhões, representa não mais de 10, 15% do total da oferta de caminhões em geral dos Estados Unidos. Então, o cara que toma a decisão, né, que a gente chama aqui o dispatcher, o cara que despacha o frete, está sentado num escritório, numa mesa, e está fazendo essa operação no computador, né? No Brasil, eu acho que a maioria das vezes, ou pelo menos numa grande porcentagem, esse cara que recebe a oferta de frete está num posto de gasolina, está na estrada, está de repente num hotel, em algum lugar no meio do Brasil, e esse cara está tomando a decisão num smartphone, através, de repente, até num SMS ou um call, né? Então, acho essa é uma diferença substancial. E, claro, a gente pode conversar sobre muitas outras coisas que são diferentes daí e daqui. Pô, já tenho um monte de coisa aqui para falar, começa a abrir o portfólio aqui. Eu vou voltar no primeiro ponto, né? Acho que para os apressados de plantão que estão ouvindo a gente, né? O Capella falou um pouco das facilidades, né? Puxa, parece mais fácil empreender porque tem mais dinheiro, porque tem menos burocracia. Isso tem consequência, né? O mercado americano é um mercado muito mais maduro que o mercado brasileiro e, portanto, a competição ela é muito maior. Você tem mais players, você tem menos barreiras de entrada, a grosso modo, você tem mais players concorrendo. Isso traz um nível de competição em outro patamar que a gente tem no Brasil. Até dentro do Brasil a gente vê, né? Em regiões diferentes de desenvolvimento no Brasil, você vê diferenças de competitividade, né? Então, uma coisa é consequência de outra que a gente vai explorar bastante aqui ainda, né? E do Brasil, né? O Capella falou aí que 10 a 15%, né, dos caminhões são de autônomos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem números de 30% a 35%, né, Pimenta? Mas mais do que os motoristas autônomos que tomam decisão pela carga, você tem também diversas transportadoras, donos de caminhão, que eles colocam a autonomia para o motorista, que é contratado da transportadora, também tomar a decisão pela contratação do frete e remuneram o motorista por quanto que ele consegue ter de receita por aquele caminhão, né? Um modelo um
um pouquinho diferente, né? E não tão conectado como você disse, né, Capela? Assim, o cara não tá atrás do computador tomando decisão, tal. Ainda bastante offline o é. processo, né? Bastante analógico. E pode falar aí. Eu só vou frisar, eu acho que o Dutra levantou um ponto interessante, que eu realmente não estou vendendo, não tô vendendo a facilidade americana, não. Realmente, o outro lado da moeda é exatamente o que o Dutra revelou. A competitividade nos Estados Unidos é brutal, né? Não só a competitividade em nível de, ah, ah, de negócio, né? De operacional, mas também a competitividade de levantar dinheiro, a competitividade em termos de talento em geral, né? Então, como os Estados Unidos é um grande magneto, digamos assim, para talento do mundo inteiro, tem muita gente boa aqui, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o meu competidor direto, que tinha uma proposição de valor para o mercado um pouco similar à minha, levantou US$ 1 bilhão, entendeu? E foi investido pelo family office do Jeff Bezos, do Bill Gates. Então, de um dia para a noite surgem competidores fazendo exatamente o que você está fazendo, com muito mais dinheiro, com conexões que às vezes a gente não tem. Então, realmente, o negócio aqui, em termos de nível de competitividade, é muito brutal. Esse é o outro lado da moeda. E das diferenças, talvez, acho que vale a gente conversar um pouquinho de como é que é a relação, Capela, do transporte entre o embarcador, né, o shipper, talvez como você, né, chama aí, com o caminhão lá na ponta, né? Como é que é esse meio entre o embarcador e o caminhão lá na ponta? Como é que funciona essa dinâmica entre essas duas pontas aí? Eu acho que faz bastante diferença por tipo de embarcador, né? Acho que a gente aqui tem um embarcador que chama de larga escala, né? O Enterprise Shipper, que são empresas, pensa aí os Fortune 100 dos Estados Unidos, a própria Anheuser-Busch, né? Kraft Heinz, Coca-Cola, Walmart, são empresas que realmente têm um volume de carga muito, muito, muito alto. Essas empresas têm muito volume, e tem muito volume entre rotas específicas, né? Então, para rotas específicas, como a gente chama, um par de cidades, digamos assim, ele vai direto nas frotas, geralmente as frotas de larga escala, né? Então, o cara tem um contrato dedicado com frotas de larga escala para levar a carga do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto A, onde geralmente são os grandes centros de distribuição, né? São os armazéns principais das empresas, tal. Para as rotas, digamos assim, que existe muita variabilidade, ou seja, de repente pode ter um alto volume num mês, outro mês não tem mais, uma coisa que tem muita seasonality, né? Muita diferença de volume de estação para estação. Ou geralmente o que os clientes são um pouco mais pulverizados, então às vezes tu tem um cliente comprando coisa de um estado, às vezes tem de outro estado. Então, para isso, eles utilizam os brokers aqui, né, que são os intermediários americanos. Então, os brokers não têm caminhões, os brokers simplesmente são transportadoras sem caminhões, né? Então, nós operamos como um broker aqui nos Estados Unidos, então a gente oferece esse serviço consolidando esses pequenos frotistas, essas empresas de 50 caminhões, 75 caminhões, 10 caminhões, 150 caminhões, porque de repente uma empresa muito grande como essa não quer ter que lidar com 2.000 transportistas diferentes. Então, o cara quer lidar com 100, 50. Então a gente consolida que chama aqui esse rabinho da curva, né? De oferta, consolidando todos esses players menores. Então, geralmente é assim como funciona na parte de enterprise. Quando vai mais para baixo em termos de tamanho, então a gente vai para o pequeno e médio embarcador. Esse cara geralmente não tem muito volume para contratar frete dedicado, né? Então, quanto menor o embarcador, maior a participação como percentual do frete do intermediário, do broker.
Então, quando vai para um embarcador muito pequeno, ele praticamente só opera com broker. Só opera com, tipo, aí no Brasil é um pouco diferente, porque tem essa figura um pouco híbrida, né? Da transportadora que às vezes opera sem ter o caminhão, ou terceirizando o caminhão de repente, para um caminhão, um motorista autônomo, às vezes opera com o seu próprio caminhão, às vezes é o próprio caminhão, mas não é dentro da própria empresa dele em termos de emissão de nota fiscal. Então tem muita diferença aí no Brasil, um pouco, acho que tem muita coisa híbrida, né? Aqui, claro, também tem umas coisas híbridas também. A todas as grandes frotas de caminhões aqui tem uma parte de transporte de brokerage, que a gente chama, ou seja, que o cara simplesmente pega caminhões de outras frotas, né? Mas é sempre uma coisa muito, muito menor do que a operação principal da frota grande, né? Assim, é uma coisa um pouco mais, olha, o que a gente não conseguir mover, o excesso de frete, digamos assim, que a gente acaba não conseguindo absorver com a nossa própria frota, a gente acaba ah, ah, tendo parceiros que movem essa carga, mas geralmente é uma quantidade percentualmente pequena em relação ao volume geral que a transportadora com os caminhões gera. Mas então aqui, acho que em geral nos Estados Unidos, se for olhar pelo volume total de frete, eu acho que hoje mais de um terço do volume de frete é movido por brokers, por intermediários que não têm os seus próprios caminhões, com empresas como a nossa. Um terço, acho que agora para mais, crescendo. Acho que talvez até chegando perto de 40% hoje. Vocês estão crescendo muito, é por isso. Vocês estão ocupando esse espaço aí. É isso aí, muito bom. Olha, nós somos pequenos, muito pequenos ainda para o mercado americano. O mercado americano, em termos só de transporte rodoviário, é um mercado de quase $1 trilhão. Então, eu não sei quanto que está o PIB da Colômbia hoje, ou de outros países da América Latina, mas não deve ser tão distante quanto o PIB de países inteiros, né? Então, é um mercado muito, muito grande e tem players muito, muito grandes também. A maior empresa americana chama-se C.H. Robinson, está no mercado há 120, 130 anos, fatura hoje 12, 13, 14 bi de dólar por ano. Então, realmente é um mercado muito grande, muito consolidado, e a gente está aí lutando, pegando uma fatiazinha pequenininha por Mas é um enquanto, mercado, mas crescendo bastante. é um mercado bem também fragmentado, né? Ou seja, pelo que você está falando, a maior aí tem, sei lá, 1,5%. Eu estava fazendo a conta aqui. bem fragmentado. No Brasil também, né? No final, quando a gente olha o mercado brasileiro, é muito fragmentado. Os últimos estudos tinham 125 mil CNPJs de transportadores no Brasil, né? Então você imagina, e aí quando você olha os maiores, também não tem 3, 4% do mercado, E o né? rodo do Brasil é uns entre 300 e 400 bi de reais, né? O tamanho do mercado. Então. Interessante. O interessante do Brasil é que o próprio custo logístico, se for fazer a definição, eu não tenho os números reais aqui, mas eu imagino que como porcentagem do PIB, o custo de transporte e o custo de infraestrutura, especialmente de transporte no Brasil, é maior do que o dos Estados Unidos. Isso. Né? Pelas próprias ineficiências em termos de infraestrutura, né? De rodovias. Então é interessante que no Brasil, em teoria, é até um mercado mais interessante que o mercado americano, porque se pode reduzir as ineficiências de maneira mais agressiva do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem um certo nível de eficiência no sistema, né? O Brasil acho que tem mais oportunidade. Acho que faz sentido mesmo. Acho que no final a gente acaba vendo uma logística aqui no Brasil bastante ainda desconectada, assim, sabe? Então, no final, quando a gente fala de otimização de logística no Brasil de uma forma geral e que tem um impacto relevante no PIB, ainda bastante cada elemento, cada stakeholder desse negócio, dessa cadeia como um todo, desconectado. Então, acho que tem muita oportunidade aí de conexão de uma forma geral e, eventualmente, conseguir avançar nesse nível de automatizações aí de uma forma geral na logística. Agora, falando da Load Smart, assim, vocês cresceram e vem crescendo muito, né, nesse período de vocês, né? Você foi bastante humilde aí de falar do tamanho de vocês, mas acho que é muito legal ver a trajetória do crescimento de vocês, de sair como vocês começaram numa empresa e do tamanho que vocês estão hoje. E aí quando você olha, acho que em termos dessas conquistas, desse crescimento rápido que vocês tiveram, aonde, se é que tem uma
bala de prata, e talvez não tenha uma, mas assim, quando você olha o movimento interno da empresa, de onde vocês investiram muito, produto, olhando, sei lá, os seus clientes ou os elos da sua cadeia, né? O que mais eventualmente vocês investiram e acertaram, entenderam que acertaram dentro da Load Smart? E eventualmente se teve alguma conjuntura econômica também que ajudou também, que ajuda também, porque temos que ter sorte também, faz parte, né? Mas na tua visão desse crescimento rápido de vocês, onde talvez sejam os grandes tiros de vocês que vocês foram muito assertivos aí, na tua opinião? Eu acho que eu posso falar uns 5, 10 minutos. Eu acho que algumas coisas que a gente acertou. Se eu fosse falar das coisas que a gente errou, eu acho que a gente precisava de uns 3 podcasts esse aqui. Mas a gente começou lá em 2014 com uma tese de que o mercado de transporte nos Estados Unidos tinha um nível de ineficiência operacional, especificamente nessa parte de transportadoras sem caminhões, que somos nós, né, brokers, que existia uma falta de tecnologia interna operacional, né? Então, o que a gente fez nos primeiros anos foi dedicar contratar muito engenheiro de software, dedicar muito desenvolvimento tecnológico para operar melhor, né? Então, é algo que a gente, filosoficamente pensando, é um investimento em tecnologia interno, né? Então, como que eu posso operar com uma menor quantidade de pessoas, com uma maior rapidez? Então, parte disso, por exemplo, foi quando a gente lançou em 2015, 2016, o primeiro algoritmo de precificação de carga, eu não sei como é que chama aí no Brasil, que chama truckload, né, que é o container inteiro de carga. O truck, não chama truck aí, não? Não entendi. Truck inteiro, é o caminhão inteiro, né? 40... Tá carga lotação. Carga fechada, carga lotação, não sei, Isso. né? São aqui 40 mil pounds, sei lá, 20 toneladas de carga. Então, a gente criou um algoritmo que precificava para qualquer par de cidades nos Estados Unidos, dando um preço imediato para mover aquela carga, com a habilidade do embarcador de fechar aquela carga imediatamente. Então, o cara colocava lá, sei lá, Chicago, Atlanta, vinha um preço imediato, o cara podia clicar, beleza, quero mover essa carga com esse... E tudo em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, a gente continua investindo nessa eficiência de operação interna durante muitos anos e foi crescendo. É claro, o Covid foi muito benéfico para a área de transporte nos Estados Unidos, simplesmente porque o pessoal parou de ir para o cabeleireiro, ir para restaurante e começou a gastar na Amazon, né? Aí no Brasil, de certo, no Mercado Livre, começou a reformar a casa, comprar um monte de besteira, um monte de eletrônico, e alguém, no final das contas, tem que mover esse excesso de carga, né? Então, para a empresa de transporte nos Estados Unidos, foi um período de muita demanda, né? Então, até essa 2020, 2021, até 2022, houve um boom muito grande. Mas, claro, isso depois do Covid, quando o pessoal voltou a ir a restaurante, voltou a ir no cabeleireiro e parou de comprar eletrônicos na Amazon, havia um excesso de caminhões na estrada, um excesso de número de transportadoras nos Estados Unidos. Então, o mercado realmente colapsou depois de 2022. E a gente fez um movimento em 2020, 2021, que foi muito benéfico para a gente, foi modificar a nossa alocação de investimento em tecnologia para ser algo que adicionasse valor diretamente para o embarcador, né? Então, hoje, em 2025, a gente tem um TMS, né, que é um software para os departamentos de transporte operarem, que é um software super moderno, competindo com todos os softwares tradicionais aqui nos Estados Unidos, como Oracle OTM, como Blue Yonder, Mercury Gate. Nós somos um dos grandes softwares, inclusive tendo empresas listadas americanas operando através do nosso software de transporte. Na parte de tecnologia de armazéns, a gente tem a maior solução americana de agendamento de horários de docas. Então, o nosso software
é utilizado por armazéns e centros de distribuição para coordenar a chegada de todos os caminhões. Então, ao invés do próprio armazém tentar organizar a chegada de caminhões, eles colocam parâmetros no software e aí a própria transportadora e os próprios caminhoneiros são quem, olhando lá um calendário com os horários, fazem seu próprio agendamento conforme a disposição das docas, conforme o que cada doca pode receber. Isso facilita bastante para o próprio armazém, que consegue definir qual é o volume que vai ter de trabalho, até dentro da doca, né, dentro do próprio armazém, cada dia da semana, cada hora da semana, ó, tem que ter X número de pessoas aqui, porque vai chegar tantos volumes, vão chegar tantos caminhões para essa doca aqui, em carga fechada, ou em carga fracionada, ou em pacotes. Então, o pessoal do centro de distribuição tem uma visibilidade muito maior. Então, esse software hoje é o maior software dos Estados Unidos, a gente está com mais de 4.000 centros de distribuição e armazéns nos Estados Unidos operando através da nossa tecnologia. Então, essa realocação do nosso investimento de tecnologia de eficiência de operação interna de mover carga para ser um software que ajuda diretamente o embarcador a planejar, otimizar o seu custo de frete, traquear, né, monitorar onde é que eles estão, coletar os documentos, coletar recibos, coletar provas de chegada de mercadoria, reconciliar o valor que está sendo cobrado pelos caminhões, pelas transportadoras com o que foi contratado, fazer essa reconciliação toda automatizada através de AI. Então, todo esse investimento acabou hoje sendo um investimento estrategicamente bem interessante. Hoje, metade da nossa receita vem de soluções de software, e a outra metade vem de soluções de serviço de transporte. Então, algo que começou 100% serviço de transporte se tornou um pouco mais balanceado, com uma cadência de 50%, 50%. Então, acho que foi algo que a gente fez que foi estrategicamente interessante. Legal, né? E software você começou, de fato, com essa energia que você fez essa pivotagem pós-pandemia ou no meio da pandemia? Foi meio no meio da pandemia, então acho que uma coisa interessante, porque a princípio, novamente, 2021 foi provavelmente o melhor ano para as empresas de transporte nos Estados Unidos, que era exatamente no meio da pandemia. A mudança de atividade do consumidor começou mais ou menos em Q2, né, em maio, junho de 2020, né? Houve ali um período acho que entre fevereiro, março e abril, onde parou tudo, né? E depois, em maio, junho, o pessoal ficou em casa, o governo começou a inserir muito dinheiro na economia, todos os governos começaram a colocar muito dinheiro na economia, o pessoal começou a ficar com dinheiro parado na conta e começou a gastar, né? Então, para todas as empresas de transporte, foi muito confortável, na verdade, 2021 e 2022. Então, essa aposta que a gente fez nessa época foi uma aposta um pouco contracorrente, digamos assim, né? Porque a maioria do que as empresas fizeram foi surfar a onda do momento, né? A gente fez um pouco de pivotagem aí, num período que, na verdade, era bem confortável para a gente. Interessante, cara. E essa é o que a gente fala, que empreendedor não pode ficar quieto, né? Porque se fica quieto, né? Se continua surfando a onda, cai a pandemia, né? O cenário, né, muda e você tinha uma grande vantagem competitiva vira uma armadilha, né? Então, ou até o cara que dobrou a aposta no transporte, né? Às vezes está surfando a onda, a pandemia vai crescer, dobrou. Acho que é um pouco da diversificação que a gente vem falando também, né? Da importância disso como empresa, como sustentação de longo prazo. E pegando um gancho, o Capela, você falou, né, no começo que, né, o mercado americano ele de fato é mais maduro, né, mais evoluído que o brasileiro e naturalmente né, em transporte e diversos outros aspectos. Mas mesmo um mercado evoluído, ele continua tendo gargalos, continua tendo oportunidades, né? Olhando, né, a logística americana, né, o que você enxerga que é o principal, o que são os principais gargalos hoje de transporte de cargas aí nos Estados Unidos? Eu acho que, como o Pimenta falou, os Estados Unidos também sofre com um problema de falta de conectividade, né? Eu acho que isso é quase natural
do sistema de transporte americano como é do Brasil. Tem muito prestador de serviço, né? Muito caminhoneiro, tem muito pequeno caminhoneiro, muito caminhoneiro de médio porte, tem muito embarcador pequeno, muito embarcador de médio porte. Então, para coordenar todos esses agentes diferentes, né, realmente é complicado. Então, acho que esse tipo de conectividade nos Estados Unidos também, apesar de estar um pouco mais evoluído, está longe de ser ótimo, né? Então, o que a gente está apostando aqui? A gente está apostando que mais e mais as empresas de médio e pequeno porte vão adotar sistemas operacionais de transporte, né, de software, né? Então, isso, se a gente olhasse, sei lá, 10 anos atrás, até 15 anos atrás, os sistemas operacionais de software de transporte, que aqui a gente chama de TMS, né? Acho que no Brasil, não sei se vocês usam o mesmo nome. Os TMS dos Estados Unidos eram reduzidos a praticamente os grandes players de grandes empresas, né? Oracle, Manhattan, SAP, né? SAP. Eram sistemas muito caros, sistemas de difícil implementação, sistemas que ainda hoje alguns projetos duram 1 ano e meio, 2 anos de implementação, né? E que hoje, na verdade, é um pouco maluco pensar sobre isso. Acho que hoje as empresas que têm um projeto de 2 anos de implementação de sistema de transporte estão fazendo alguma coisa errada. Então, a gente está apostando aqui que as empresas, especificamente a de médio porte e pequenas, que a gente chama de pequenas empresas grandes, os small enterprises, vão continuar adotando, vou começar a adotar de maneira mais agressiva sistemas operacionais de transporte, né? E isso causa um efeito cascata. Então, se mais e mais empresas agora estão fazendo decisões de compra de transporte e de transações de transporte digitais, isso força o pessoal do outro lado. Primeiro, força os intermediários a também ser mais digitais e mais conectados, e também força os prestadores de serviço, né? Os caminhoneiros, as pequenas frotas, as frotas de médio tamanho também a ser mais automatizadas. Então, o embarcador hoje que adota um TMS vai para todos os seus frotistas, digamos assim, e fala, ó, a partir de hoje, para você aceitar uma carga minha, você tem que vir nesse sistema aqui e aceitar dentro do meu sistema, né? O que vai acontecer depois, ou já está acontecendo, é que a transportadora não vai precisar entrar num sistema, não precisa mais nos Estados Unidos entrar no sistema para aceitar a carga ou para dar uma oferta na carga. O próprio sistema da transportadora já fala com o sistema do embarcador, né? E essas operações acontecem através de meios digitais eletrônicos, através de APIs, né? Então, isso facilita muito. Então, hoje, por exemplo, toda grande empresa, não digo toda, mas uma grande parte das grandes empresas americanas, dos grandes embarcadores americanos, tem conexões eletrônicas digitais via API com todos os maiores brokers dos Estados Unidos, inclusive conosco. Então, eles recebem, quando eles querem movimentar uma carga, não são uma, né? Eles vão lá, precifica 1.000 cargas por dia, eles mandam uma notificação eletrônica, isso chega no nosso sistema através de API, em, sei lá, 100 milissegundos. A gente roda o nosso sistema de algoritmo de precificação, chega num preço, manda por API de volta para o embarcador, e o embarcador em meio segundo recebe 10 preços diferentes de 10 transportadores diferentes para mover 1.000 cargas, 1.500 cargas, e faz isso todo o dia, né? Então, o que a gente quer ajudar e acha onde o mercado está indo, que esse tipo de habilidade que hoje essas grandes empresas americanas têm, vão chegar à empresa média. Então, a empresa média vai começar a ter esse benefício de colocar lá, ó, eu preciso mover essas 10 cargas amanhã dessas 10 cidades para essas 10 outras cidades. E isso é algo que o nosso sistema hoje já faz aqui para a empresa média americana. Então, o cara vai lá e fala, preciso mover essas 20 cargas. Imediatamente, a gente vai dar preço de 10 transportadoras diferentes, que são, a gente chama aqui, bookáveis instantaneamente. Então, o cara pode clicar em qualquer um daqueles 10 preços e está terminada
a transação. Então não tem que ligar para ninguém, não tem que mandar e-mail para ninguém, não tem que esperar ninguém fazer login no sistema e colocar o preço lá. É tudo feito através de interações digitais. Pensa como era antes o mercado de ações, lá nos anos 80, 90, lembra que tinha 100 pessoas lá falando, gritando, o preço das ações da Apple, 100, 200, não, pago mais, pago menos. E para onde foi, né, a transação de compra e venda de ações hoje, que é totalmente eletrônica, com preços transparentes e muitas vezes totalmente automatizadas. Então a transação de transporte está indo no mesmo sentido, mas requer que o embarcador adote um sistema de software operacional, né, para rodar o próprio transporte dele. Então, eu não sei como é que está no Brasil essa questão de TMS para grandes e pequenas empresas. A última vez que eu dei uma olhada, então adoraria que vocês me educassem aí também, mas a última vez que eu dei uma olhada, existia ainda esses grandes players como Oracle, OTM, Manhattan, trabalhando com grandes multinacionais, mas a última vez que eu olhei, o embarcador médio ainda não tinha ou não tem acesso a um software amigável de gerenciamento de transporte. Mas não sei, como é que está o estado dessa adoção de tecnologia pelo embarcador? Acho que olhando aqui, se o embarcador tem, e acho que as grandes empresas no final acabam tendo, não todas, tá? O TMS, nem todas as grandes também não necessariamente têm. Mas ainda vejo um processo de desconexão desse negócio. Ou seja, por mais que eu tenha, o grande embarcador ainda não está necessariamente conectado nessa cadeia que você falou, né? E me chamou muita atenção esse modelo que você está falando nos Estados Unidos, de quanto vocês já estão mais maduros nesse processo, né? Porque uma das coisas que a gente discute muito aqui é que a gente vê a logística, como eu falei, desconectada, ainda com um processo, cara, quase educacional nesse processo educacional, nesse processo, desculpa, digital, com o motorista com certeza, né? Eu acho que talvez seja o último que vai se educar no sentido digital, e imaginamos que é isso mesmo que vai acontecer, mas mesmo quando a gente vê entre as empresas, transportadoras de uma forma geral, embarcadores menores, eventualmente, médios, ainda eu acho que numa cabeça muito para dentro de casa, pouco eventualmente de conexão para fora de casa, né? Então, acho que um dos pontos que você falou que eu ia até te perguntar sobre uma das jornadas nossas que a gente vê aqui é muito desse processo de dificuldade de conseguir entrar no digital de forma mais rápida, né? Então, tanto que a gente até mudou um pouco o nosso modelo de sim, a gente continua investindo fortemente no digital, mas a gente tem uma pegada também de muitas unidades, pessoas próximas das operações, fazendo esse processo educacional, seja com o cliente, seja com o próprio motorista de uma forma geral, ou com o parceiro transportador que opera conosco, né? Mas entendi um pouco do que você falou nos Estados Unidos, que talvez o grande pulo do gato é o embarcador, que teoricamente é o dono da carga, né? E que deveria estar mandando nesse processo. Se esse embarcador começar a fazer esse push de automações de processos, de conexão de sistemas, né, de adoção de tecnologia, de certa forma você acelera mais, talvez, essa jornada digital. Aqui eu acho que a gente está, diria para você, alguns anos atrás, acho que nessa relação, né, minha visão. Eu vou contribuir um pouco, acho que a minha visão aqui dando exemplos práticos, cara. Você tem segmentos no Brasil ainda que não é incomum que o cara faz cotação de frete enviando WhatsApp para diversos transportadores e faz cotações por ali, outras que já adotam alguns sistemas de cotação e outras que têm algum tipo de TMS já instalado, né? Mesmo as grandes, de fato, nem todas têm, e aí, óbvio, você vai para as médias, é uma parcela ainda menor e as menores praticamente nenhuma tem. Mas eu vejo também, né, faltava no Brasil soluções que eram capazes, ou que eram possíveis de serem implantadas por essas empresas, cara, porque vem uma Oracle, por exemplo, cara, é uma solução muito robusta, né, um SAP é uma solução muito robusta, né? Manhattan eu não conheço, mas deve ser tão robusta quanto. Então, ela não é endereçável para uma empresa de médio porte, pequeno porte. Então, mas eu vejo hoje que no Brasil começaram a aparecer ou difundir soluções mais aplicáveis, mais endereçáveis, mais acessíveis para esse tipo de empresa, mas falta muita coisa, cara. Obviamente, falta nos Estados Unidos, o nível no Brasil né, acho que tá 10 anos atrás, então acho que eu vejo a difusão, mas ainda tem muito espaço para poder avançar, cara. Muito espaço. Eu acho que
o embarcador não entende o papel dele de maneira ah, completa. Então, aqui também nos Estados Unidos, sei lá, uns 5 anos atrás, existia muita. O embarcador ficava com muito medo de lançar determinados tipos de iniciativa de tecnologia, com medo de adoção baixa dos seus parceiros de transporte, né? Com medo do teu parceiro de transporte falar assim, não, se é para fazer XYZ de tecnologia, então não vou fazer, ou não vou mais mover a carga para você, não vou adotar simplesmente. E isso se tornou. Isso não foi verdade. Praticamente toda grande iniciativa, por mais disruptiva que ela foi, lançada pelo embarcador, foi seguida muito, muito de perto por todos os prestadores de serviço. Porque é um mercado muito. Isso, se pensar bem, é uma atitude natural no mercado muito competitivo, né? Quando o mercado é muito competitivo e o embarcador coloca certas restrições ou certas regras de negócio, a tendência é que para o cara se diferenciar, o cara adota aquele tipo de regra de negócio. Então, o que a gente viu, por exemplo, em tecnologia de visibilidade, que teve um par de empresas aqui que lançaram já, sei lá, 10 anos atrás, mas elas escalaram com o embarcador indo para todos os fretistas deles, transportadores deles, falando, a partir de hoje, todo mundo que prestar serviço de transporte para mim vai ter que se conectar com essa empresa aqui para dar visibilidade de onde estão todos os caminhões a cada 1 hora, a cada 2 horas. E quem não quiser fazer parte disso, simplesmente não vai enviar nossa carga. Então, o que aconteceu? Todo mundo adotou o negócio. Não tem, todo mundo adotou o negócio. Não digo a mesma coisa, mas parecido com a nossa solução de agendamento de docas. Então, há 5 anos atrás, alguns armazéns ou centros de distribuição falavam assim, mas a gente vai dizer para as transportadoras e os caminhoneiros que para eles entregarem cargas aqui nesse armazém, agora eles vão ter que ir num portal online para agendar a carga. Pois, se eles não quiserem fazer isso, aí ninguém mais vai vir. O que eles entenderam foi exatamente isso, que olha, eles vão, e na verdade, até para a transportadora, é melhor agendar carga online, num portalzinho bonitinho, do que ligar, ficar esperando 1 hora para falar com alguém, não ter visibilidade de todos os horários disponíveis. Então, a gente tem uma adoção muito grande de tecnologia por parte dos fretistas e das transportadoras, em razão do poder do embarcador. Então, eu acho que o embarcador tem que entender esse poder e a própria contribuição que eles dão para o ecossistema, né, ao mover todo o ecossistema nessa direção, porque a realidade é que eles são os líderes em adoção de tecnologia, eles têm que se identificarem como líderes no movimento de adoção de tecnologia, e com certeza todo mundo é seguidor, digamos assim. O resto da cadeia de transporte é seguidor, o intermediário é seguidor, o caminhoneiro é seguidor, mas todo mundo vai seguir a liderança de tecnologia do embarcador. Eu acho que então cabe ao embarcador tomar essa atitude e não ficar com medo de baixa adoção por parte do resto da cadeia de transporte. Mas eu também concordo com o Dutra que, pelo menos a última vez que eu vi, no Brasil especificamente, não existia muitas soluções de TMS que são amigáveis, que são de baixo custo, de fácil implementação, né, de fácil operação, principalmente para empresas de médio porte. O que tinha realmente é Oracle, realmente é uma solução robusta, mas é uma solução que tem uma interface de usuário muito complicada, é um negócio que tem um período de implementação muito longo. Então, a Oracle não é o sistema da Oracle de transporte não é algo que foi feito para o seu embarcador médio, né? E não tinha muita opção para o embarcador médio. Então, acho que parte disso é a própria oferta de tecnologia para esses embarcadores que, com certeza, vai continuar aumentando aí no Brasil e vão ter mais opções e empresas criando tecnologia para os embarcadores. E quando você olha no seu modelo, tanto os transportadores ou eventualmente até os autônomos, vamos falar assim, que conectam com vocês, a adoção deles de tecnologia hoje você vê assim, super natural e navegando bem já nesse universo.
É, a gente ainda tem alguns problemas estruturais, né? Por exemplo, o EDI, não sei como é que fala aí no Brasil, EDI, que é uma forma de transação eletrônica, ah, ah, que é muito antiga, ainda é a maneira usual como as pessoas fazem conectividade digital aqui. E o EDI tem vários problemas que o API não tem. Eu acredito, não sei, que no Brasil, minha imagem é que o Brasil vai pular essa infraestrutura arcaica de EDI e já vai fazer tudo através de APIs. Então, nos Estados Unidos, com certeza, não é perfeito, mas, de novo, mais e mais as empresas estão demandando que os seus parceiros de transporte adotem soluções e adotem tecnologia, porque no final das contas o maior beneficiado é o próprio embarcador, né? Com redução de custo operacional, com redução do próprio custo de transporte, por ter mais visibilidade em quem que está prestando serviço aonde, onde que a carga tá, o caminhoneiro tem uma carga ou tem uma oportunidade de mover carga, sendo o caminhão vazio, né? Onde que o caminhão está cheio, o cara começa a ver mais, com mais transparência é melhor para todo mundo. Mas eu ainda acho que o embarcador é aquele que tem que liderar essa transformação. Perfeito. Legal. Eu ia comentar sobre os TMS que a gente começa a ver no Brasil, né, nos últimos anos também, soluções mais dedicadas de TMS para transportador, TMS para embarcador. Então você começa a ter subsegmentos de TMS que também são mais aplicáveis e facilitam essa difusão, essa propagação de tecnologia, né, dentro do país. E fazendo um comentário, não lembro qual episódio que a gente estava gravando aqui, mas a gente estava falando muito, né, sobre AI e tudo mais, de inteligência artificial, e a gente estava falando que, poxa, tem um monte de coisa, né, de AI chegando, mas os sistemas mais arcaicos ainda que a gente já tem há alguns anos, como um TMS, como um WMS, um sistema de gestão de pátio, ainda é pouco difundido no país, né? Então, tem muita coisa de solução pronta que ainda não é, né, utilizada, e algumas teses que falam que talvez, poxa, a AI pode ajudar, talvez, a fechar esse gap, né, de uso de tecnologia, né, um pouco mais rápido. Mas, cara, tem uma coisa que o Capela falou que, para mim, ele é completamente diferente e que a gente sonha no Brasil chegar nesse estágio, que é um pouco da precificação dinâmica, né? De fazer uma cotação em 3 segundos, em 5 segundos. A curiosidade aqui, que imagino que boa parte dos nossos ouvintes aqui devam ter, o Capela, acho que receber a cotação de um embarcador, né, com 3 segundos, e você devolver em 3 segundos, é difícil, mas é imaginável. Agora, como que você, como um broker, consegue, nesse tempo tão curto, fazer a tua cotação com o transportador, né, que vai prestar o serviço de fato de transportes, para ter segurança do preço que você vai passar para o embarcador? Você já tem uma tabela combinada, cara? Não é como é que essa dinâmica funciona aí? A resposta, o Dutra, é simples. Eu não faço isso. Então, o que a gente faz é rodar um sistema algorítmico. Aqui eu podia falar, sistema de AI. É uma tecnologia de machine learning que leva em conta centenas de pontos de informação, que simplesmente tenta fazer um prognóstico de quanto vai custar para mim mover essa carga do ponto A para o ponto B, ou seja, de quanto que o caminhoneiro vai me cobrar, né? Então, é um sistema de previsão. Então, o que é mais maluco, e por isso que quando a gente lançou isso em 2016, todo mundo achou que a gente estava maluco. Porque o pessoal falou assim, cara, mas vocês vão errar algumas vezes, ou várias vezes, ou muitas vezes, e vão pagar mais do que foi previsto. Sim, correto. E eu dizia na época que assim, o meu objetivo não é estar certo 100% das vezes, o meu objetivo é estar certo na maioria das vezes, né? Então, claro que a gente teve problema nessa jornada. Eu me lembro, em 2018, acho, 19, a gente teve um embarcador especificamente que notou que um preço específico que a gente estava dando, que o nosso sistema estava dando para determinada região, estava abaixo do preço do mercado e bucou 200 cargas naquela região. Não foi um dia muito, não foi um quarto muito feliz
para a empresa. Mas aí a gente aprende, a gente constrói o que a gente chama aqui guardrails, né, para tentar ter boundaries e tal. Mas o engraçado é que a gente lançou isso em 2016, o pessoal falou que a gente estava maluco. Em 2020, 2021, a gente pensou, cara, ninguém tem essa nossa tecnologia de precificação. Vamos começar a vender isso para o mercado, para os nossos próprios competidores. A gente vai ser, cara, a gente tem essa tecnologia de precificação aqui, eu coloco os teus dados aqui e começa a precificar automaticamente também. A gente lançou um piloto que, na verdade, foi razoavelmente bem sucedido, só que a gente estava fazendo tanta coisa naquela época que a gente decidiu pausar essa iniciativa, né? No mesmo ano, surgiu uma ou duas empresas que começaram do zero a fazer exatamente isso. Então, indo para transportadoras, meus competidores, e oferecendo a tecnologia de precificação automatizada. Essa empresa foi vendida recentemente, uns meses atrás, por acho quase 200 milhões de dólares, que é um negócio que a gente decidiu pausar. E quando eu olho para trás, assim, putz, eu acho que eu devia ter continuado esse projeto. Mas hoje acabou me beneficiando, porque hoje eu tenho no meu sistema dezenas de transportadores com essa tecnologia, colocando os preços deles automaticamente no meu próprio sistema que eu ofereço para os embarcadores. Então, se o embarcador não quiser mover a carga comigo mesmo, ele pode mover com qualquer outro, até meu competidor que esteja na minha plataforma de TMS, né? Então, esse eu acho uma questão interessante. Mas também, eu não sei no do Brasil, os Estados Unidos têm um certo benefício de criar esse tipo de modelo de precificação, porque existe mais acesso a dados, né? Existem esses load boards muito mais maduros aqui nos Estados Unidos, com informações muito granulares de data, né? de data. Então, há empresas que a gente chama aqui de pagamento e auditoria de logística, que tem todos os dados de reconciliação contábil dos embarcadores com os próprios transportistas deles. Então, eles têm dados de que tipo de carga está sendo movida, quando, como e por quanto. Então, esse ecossistema acaba dando acesso a esses dados para empresas como a nossa. Então, a gente tem muito dado que a gente pode ver. Então, todo o preço que eu dou não é um preço maluco, é um preço baseado em transações que eu tenho visibilidade através de determinados tipos de parceria, de parceria de informação comercial, através de APIs, de um monte de coisa que no Brasil realmente é mais complexo, né, do cara ter essa informação dinâmica todo dia de precificação de rota. Imagino que no Brasil o cara consiga fazer alguma coisa nesse sentido, mais nas rotas de alto volume, em que a volatilidade do preço seja menor, né? Talvez dê para fazer algo nesse sentido. É, é de se pensar, mas eu acho que o caminho aqui ainda tem bastante coisa, discussões de preço analógico, de discussão de preço em grupo de WhatsApp, assim, né? Estamos, acho que anos-luz, eventualmente, minha visão aqui, olhando alguns mercados aqui. É um modelo diferente, inclusive, de né, que a gente sempre remete a um Uber, por exemplo. É diferente, porque no final o Uber, cara, oferece preço de um lado, oferece de outro, opa, deu certo, fecha o business. Aqui ele toma o risco. Ele toma o risco. Né? Aqui, nesse momento ele toma o risco. Mas estou entendendo com muita matemática, estatística, estudo, dados, né, para tomar um risco. Algumas vezes perde, né, 200 cargas, né, mais ou menos. Você falou no dia fatídico aí, mas vai acontecer, é um fato, né, mas é isso que você falou, a maioria tem que ganhar para que a tua margem seja maior, né, no final, né. Que legal. E acredito que vocês acompanham isso na vírgula todo dia, vendo qual o nível de assertividade que a ferramenta de vocês tá conseguindo. Legal, muito... Isso também tem mais relevância quando o mercado de spot está muito mais agressivo. Hoje em dia, com esse período deflacionário, ou que o pessoal chama que é a recessão do frete, que pós-Covid, como eu tinha explicado antes, né? O mercado de spot desapareceu. Entendeu? Porque tem muita oferta, então os embarcadores voltaram muito para transações contratuais de longo prazo. Então, hoje o mercado de spot aqui se tornou um mercado relativamente pequeno comparado com o que era
há 3, 4 anos atrás, né? Então, não quero que vocês fiquem com a impressão de que hoje os Estados Unidos é um mercado totalmente com preços dinâmicos e a demanda também dinâmica. Não, funciona muito ainda em contratação dedicada anual com um preço fechado para volume fechado, pelo menos volume projetado fechado em um período de 12 meses. Mesmo em mercado, mesmo em segmentos, por exemplo, de commodities, como o agronegócio, funciona parecido do gênero, por Sim, exemplo. funciona parecido. Também. Agora, de novo, quando tu vai para empresas menores que tem pouca previsibilidade, muita volatilidade, o cara não consegue fechar um preço fixo porque ele não tem uma estimativa de demanda relevante. Então, se o cara vem para mim e fala assim, olha, eu vou mover 12 cargas nos próximos 6 meses. Eu quero chegar num contrato de um preço fixo. Eu falo assim, não, cara, não tem como. A hora que você quiser mover uma carga, você vem pra gente, a gente cota no mercado naquele dia que vai precisar ser movida. Então, o embarcador menor, praticamente só tem o mercado de spot, né? Agora, esse embarcador maior, sei lá, o Home Depot, o cara tem tanto volume, e o mercado anda tão deflacionário, digamos assim, que o cara faz uma projeção de 10 mil cargas por um ano para determinado par de cidades e o cara move 8 mil. Então o cara nem chega no excesso do mercado de spot, que está dentro da operação contratual dele que foi fechada com preço único anual, ou o preço fechado por um período de 12 meses. Interessante. Só um dado, eu lembrava que era o dobro, mas não lembrava quanto, eu olhei aqui. Quando a gente estava falando do impacto da logística, né, no PIB, o Brasil é casa de 18%, Estados Unidos é 9%. Ordem de grandeza, então você vê... Então, é isso que eu estava comentando, que em termos de oportunidade, pelo menos oportunidade filosófica, Sim. né? O Brasil é um país muito interessante para startups de logística e transporte, exatamente pelo o nível de diferença em termos de eficiência Brasil e Estados Unidos é muito grande, porque de 8 a 9% do PIB como custo logístico para 18% do PIB é um negócio monstruoso e não se justifica ah, ah, por por questões imutáveis. Dá para fazer, dá para conectar melhor, mesmo com a infraestrutura do jeito que é hoje, dá para as transações serem realizadas de forma mais eficiente no Brasil, que tudo bem, pode não chegar a 8, 9%, mas não devia ser 18%, Não, né? sem dúvida. Mas acho que, de uma forma geral, né? Acho que olhando sempre o lado cheio do copo, né? O Brasil, a gente vê movimentos acontecendo, né? Então, se a gente pegar talvez os últimos 10 anos, eu vou botar um número mágico aqui de 10 anos, acho que a quantidade de empresas de tecnologia no Brasil que vem surgindo e vem crescendo. Então, você falou que vocês têm, por exemplo, TMS, o doutor já comentou, a quantidade de TMS que hoje você tem já atuando. Você falou ferramenta, por exemplo, de agendamento, já tem algumas ferramentas de agendamento no Brasil que rodam bem, né? Toda essa parte de monitoramento de frota, assim, você vê as empresas se movimentando para isso. Então, acho que tem uma luz no fim do túnel bacana no Brasil na questão de busca de eficiência, porque no fato as empresas não aguentam mais, né? Assim, seja o embarcador, seja o transportador, uma conta muito pesada. Já tem, como você falou, já tem o governo de sócio, né? Além disso, você tem um pênalti importante na eficiência de uma forma geral, né? Que isso tem um impacto relevante na economia, né? Então, acho que todo mundo começa a olhar cada vez mais essa jornada mais digital, vamos falar assim. Claro que começa nas maiores, mas em algum momento vai chegar também nas médias e pequenas embarcadores e transportadores de uma forma geral, né? Deixa eu te perguntar uma coisa sobre, olhando já mais, e aí obviamente como curiosidade dentro da LoadSmart, né? Quando vocês falam de todo esse processo digital, que se criaram empresa como uma startup muito bacana ver o crescimento e tal, me fala um pouco mais da questão de cultura, dessa cultura de como é que vocês olham centralidade de cliente, como é que vocês olham essa questão de adoção é, do DNA digital dentro da empresa, como é que vocês estimulam isso, como é que isso é o dia a dia de vocês aí, principalmente vocês como founder, né, e o CEO, como é que você toca isso muito com o teu time aí?
Eu acho que a gente passou por etapas diferentes, dependendo do nível de maturidade que a empresa estava. Quando a gente começou com essa nossa tese, ah, ah, que até um ponto era verdade, até um ponto não era, de que as empresas americanas precisavam operar com uma adoção de tecnologia muito maior, de adoção de tecnologia de operação interna. O que a gente fez foi contratar muito engenheiro de software no começo, né? Então, era a maioria da nossa empresa, se não todo mundo. Eu acho que os primeiros 20 contratações é o pessoal de tecnologia, não tinha um cara de logística, né? O que se tornou um grande erro em retrospectiva, né? Então, o mercado de logística, principalmente para fundadores que nem eu, Ricardo, que não tinham um background muito extensivo na parte de transporte. Então, hoje eu olho para trás e identifico isso como um erro. A gente deveria ter muito mais investido, pelo menos balanceado muito mais o investimento em pessoal com um conhecimento de logística aprofundado, junto com o pessoal de tecnologia, para criar soluções junto, né? A gente fala assim, não, é, é mais simples do que o pessoal acredita, a gente simplesmente precisa digitalizar processos, então vamos contratar um monte de engenheiro. Então, a nossa empresa começou com o DNA muito de tecnologia e pouco focado em serviço de logística. Depois, a gente corrigiu isso bastante, né? Isso levou alguns anos para corrigir e, claro, isso traz também um pouco de diferentes culturas, né? A cultura de tecnologia, o profissional de tecnologia é um profissional diferente do profissional que tem 10, 20 anos de experiência em logística ou transporte, né? São culturas diferentes, o background é diferente, expectativas diferentes, como esse cara se sente recompensado e fazendo um trabalho bom é diferente de como outro profissional se sente recompensado. Então, isso traz um nível de complexidade para a empresa relativamente alto, né? Então, eu preciso, olha, esse grupo aqui tem essas preferências, esses desafios, e é motivado através de X tipo de coisa. Esse outro grupo de profissional aqui é diferente. Então, isso até hoje é um desafio na empresa. É como alinhar o pessoal de serviço, focado em serviços logísticos e transporte, e o pessoal de tecnologia com os mesmos goals, ou com os mesmos, motivando todo mundo. Então, cada grupo funciona de uma maneira um pouco diferente. Então, acho que todo dia primeiro, reconhecer que existem diferenças em como de diferentes profissionais trabalham e são motivados. Acho que não dá para dizer assim, não, a empresa é essa aqui, o pessoal tem que se adaptar à nossa empresa, senão pode sair. Acho que não é assim, a gente tem que reconhecer que as pessoas são diferentes, os grupos são diferentes, as motivações são diferentes. E procurar onde que dá para alinhar, onde que dá para juntar esses grupos diferentes através de talvez construir goals semelhantes ou construir sistemas de incentivos semelhantes, né? Eu acho que a gente está indo mais por aí hoje em dia, né? Então, é ter os goals de business da nossa empresa que sejam compartilhados por áreas diferentes. A gente também tem uma estrutura um pouco diferente que nosso sistema de R&D, de tecnologia, reporta direto para o corporativo, digamos assim. Então, acaba reportando para mim. E a gente tem unidade de serviço, unidade de negócio de tecnologia de armazém, unidade de negócio de TMS, e os serviços de tecnologia são corporate. Então, isso também trouxe desafios diferentes. A gente está mudando um pouco agora para tentar alinhar melhor esses times de tecnologia com as unidades de negócio e criar goals similares, apesar da estrutura organizacional ainda reportar diretamente para mim fora das unidades de negócio. Mas a maneira que a gente faz hoje é assim, porque eu preciso de uma unidade de produto
na empresa inteira. Então, eu preciso que quando o cara construa ou escreva uma linha de código, eu preciso que o cara pense em todas as utilidades ou todos os use cases, nas casos de uso daquele problema através do serviço, através do TMS, através da tecnologia de armazém, né? Se não começa a desenvolver produtos específicos que começam a se afastar entre eles. E nossa estratégia é o contrário. Eu quero unificar cada vez mais a minha unidade de serviços, a minha tecnologia de TMS e a minha tecnologia de armazéns em uma plataforma só. Então, eu acho que a melhor maneira de fazer isso é realmente ter o time de tecnologia que seja um time da empresa e ter as unidades de negócio como parceiras dos times de tecnologia. Mas eu não quero dizer que a gente tem a receita mágica, né? De novo, a gente tem nossos próprios desafios, a gente está fazendo o que a gente acha que é melhor para essa consolidação de determinados produtos e serviços diferentes. Mas é um trabalho diário, né, de manter o pessoal motivado, de manter. A gente tem muita transparência aqui, então ontem a gente fez a apresentação para a empresa que a gente faz a cada 3 meses aqui. A gente mostra todos os números de receitas, nossos números de EBITDA, nosso lucro operacional, o lucro bruto por unidade de negócio, por produto. ah, então a coisa aqui é muito aberta também. A gente não quero que o pessoal, porque quando o cara começa a não ser transparente, aí liga que chama aí, como é que chama no Brasil, a rádio corredor, aí começa a se criar uma gossip, as fofocas. Então a gente prefere ser bem super transparente nas coisas que estão indo bem, as coisas que não estão indo bem, os nossos números, onde que a gente quer chegar. E, de novo, tentar manter os times alinhados em métricas e em goals compartilhados. Esse é o jeito que a gente faz. Boa. Bom, a gente está chegando ao final aí, vou fazer mais a minha última pergunta. Você fica à vontade aí para fechar, Pimenta, mas acho que a gente falou bastante do mercado, a gente falou, né, um pouco da LoadSmart também. Eu queria fechar as minhas perguntas, uma pergunta um pouco mais sobre você, cara, porque acho que, puxa, olhando para tua, né, para o teu track record aí, recentemente, aí você foi reconhecido como, né, CEO destaque aí dos principais hubs de tecnologia de Chicago, recebeu prêmios relevantes aí de Goldman Sachs, e no final, puxa, tá à frente de uma empresa que foi aí, recentemente avaliada, né, em mais de 7 bi de reais. Então, assim, é uma trajetória que, naturalmente, a gente sabe que nem tudo são flores, né, que você teve certamente diversos percalços por aí, mas, cara, que no overall é uma trajetória brilhante e que, puxa, é muito referência, né? Então deixo aqui uma mensagem acho que né, de parabenização por tudo que você fez. E a minha pergunta é, cara, se você pudesse destacar talvez 2 ou 3 soft skills tuas, cara, como pessoa, que te ajudaram, cara, a chegar onde você está hoje, o que você poderia dizer, né, aqui pra galera que te ouve? Bom, obrigado pela oportunidade aqui. É sempre um prazer falar com meus compatriotas aí, conversar sobre transporte Brasil e Estados Unidos. Ah, eu brinco às vezes aqui que a LoadSmart é a empresa fundada por brasileiros que é mais desconhecida no Brasil. Acho que ninguém sabe que a gente existe aí no Brasil, então talvez esse podcast aqui seja uma boa referência agora para LoadSmart. Soft skills que eu tenha, olha, eu não sei se eu posso apontar algo específico. Eu acho, pensando agora em voz alta, ah, e de novo, se for para falar os meus bad skills aqui, a gente ia precisar de 10 episódios. Mas se tem algo que eu acho que eu faço razoavelmente ok, é que eu estou sempre disposto a mudar de opinião. Então, às vezes eu tenho pensamentos fortes sobre algum tipo de estratégia, tal, mas quando alguém vem e fala assim, cara, eu acho que tu está muito errado em razão de X, Y, Z, eu, eu não tenho medo de falar assim, eita, não tinha pensado sobre isso. Realmente, vamos desfazer isso, ou vamos andar em outra direção. Acho que ter uma cabeça aberta para reconhecer que alguma coisa está errada, ou que está indo na direção errada, é muito, muito importante, porque isso vai acontecer várias vezes.
né? Eu aposto que existe hoje várias coisas que a gente está fazendo que são erradas, que é uma direção errada, é uma iniciativa errada, várias. Eu só não sei quais são. Então, se alguém hoje vem e me aponta quais são, olha, eu tenho que agradecer essa pessoa, que economizou muito dinheiro e tempo da empresa. Então, ter a cabeça aberta para identificar o que está indo de errado, eu acho que é essencial. Eu diria que é isso. Se tem algo que eu contribuir nesses últimos anos para a empresa, é tentar identificar ou conseguir identificar alguma coisa que a gente não está fazendo bem, uma direção estratégica equivocada e geralmente que é levantada por alguém do nosso time, por isso que é tão importante, eu acho, ter essa cultura aberta de que as pessoas se sentem super incentivadas e livres para levantar a mão e falar assim, cara, discordo, eu acho que está errado. E tal coisa está acontecendo aqui, eu acho que a direção é errada. E a gente está vendendo esse produto, a gente está vendendo errado. A gente está posicionando essa outra coisa aqui errado. Precisa disso, porque eu geralmente não tenho acesso a esse tipo de informação no dia a dia da empresa. Quando isso é trazido para mim, eu acho que essa é uma das maneiras melhores de poder guiar a empresa, se não para a direção correta, guiar para fora da direção errada. E a minha última, vocês estão quase completando 10 anos, né? Foi 2015, né? Que vocês fundaram, foi isso? 2016? 14, então já fizeram 10 anos. Legal. Minha pergunta é, qual o sonho de vocês nessa próxima década para a LoadSmart? Essa é uma grande pergunta, né? Eu acho que a gente quer se tornar uma plataforma reconhecida, digamos, a principal plataforma norte-americana de operação de transporte. Então, eu quero ser o centro de referência em termos de ecossistema, através de plataforma, em que qualquer embarcador, principalmente de tamanho mediano, de pequena grande empresa, como eu falei, de quando pensar em adotar um sistema operacional de transporte, pensar na LoadSmart e como é fácil adotar o nosso sistema, como em 1, 2, 3 semanas a pessoa já pode mudar de um sistema totalmente analógico, como vocês comentaram, a negociação por WhatsApp e sistemas totalmente desconectados para uma operação totalmente digitalizada. Então, a gente quer ajudar a indústria a se conectar, a se digitalizar. Os gols potenciais que a gente tem é fazer um IPO na bolsa ainda, mas isso é algo que, de novo, para a gente é mais um resultado dessa estratégia principal de se tornar um hub operacional do que um goal em si mesmo, né? Mas realmente a gente quer se tornar referência em operações digitais de transporte na América do Norte. Muito bom. Muito bom. Bom, e antes da gente terminar, ô Capela, acho que a gente deixa, né, mais uma vez o agradecimento aí a você, sua assessoria e dizer que foi uma conversa, pelo menos para mim, muito agradável, né, que abre muito a cabeça. Eu tinha metade de um caderno anotado aqui, agora tenho 3 metades. Cara, acho que super na sua próxima vinda para o Brasil, né, vai ser um prazer te receber aqui na Motis também, cara, para conversar, trocar ideia, né, conte super com a gente aqui pro que fizer sentido. E a gente deixa o espaço, cara, caso você queira deixar alguma mensagem final, algum recado, colocar algum ponto, por favor. Não, eu espero que eu não tenha matado a audiência de tédio até esse momento aqui. É o meu desejo principal. E se alguém quiser conversar sobre transporte, digitalização de transporte na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México, a gente aí está disposto a conversar. A gente está tendo conversas para expandir os nossos produtos para outros países. A América Latina é uma das regiões que a gente está olhando com carinho. Então, fica aí o convite para se alguém tiver interessado em conversar sobre, de novo, transporte, digitalização, América Latina, América do Norte, eu estou sempre à disposição. E obrigado novamente pelo convite, foi um prazer. Muito bom. Não, eu agradeço mais uma vez, Capela. Agradeço o convite aí também, Dutra. Eu sou convidado também, tá, Capela? Sim, mas aqui eu tô de co-host aqui. O Dutra que
que é o manda-chuva aqui do podcast. É que eu aqui. não faço mais esse podcast sozinho, cara. Eu É me sentia isso. muito solitário aqui. É um prazer, né, ter você de novo aqui também, Pimenta. Obrigado pela participação e pelas, né, conversas aqui, foram muito produtivas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, galera, muito obrigado. A gente aguarda vocês no nosso próximo episódio. Grande abraço.